Desde cedo, a gente escuta que com saúde não se brinca. O problema é que a gente cresce e muitas vezes realmente esquece. Antes do programa de hoje e para a vida, apenas uma pergunta. E a saúde? Tá em dia? Olá, começando mais um Chá do 5 e hoje vamos falar do difícil tema da saúde do homem. E difícil por quê? Acredita que ainda hoje quase 40% dos homens no Brasil só procuram o sistema de saúde quando se sentem mal? Uma estatística que precisa ser mudada e para isso hoje nós temos de quinto sabor do chá o Dr. Vinícius Lacerda, cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista, ele que bomba nas redes sociais com informações para a população LGBT+, vai realizar essa consulta com a gente. Então seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, satisfeito. Espero que a nossa conversa seja proveitosa. Vini, já vou começar aqui, já vamos direto para o assunto, porque o papo é sério. Eu queria saber se, dentro da sua realidade, da sua experiência, você confirma os dados dessa pesquisa no seu dia a dia e também quais fatores você acha que colaboram para isso acontecer? Eu confirmo. Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu, como cirurgião do aparelho digestivo, a gente opera muita vesícula, né? E aí, por exemplo, operar a vesícula, normalmente quem tem mais problema na vesícula é mulher, né? Mulher de meia idade e tudo mais. E aí, por exemplo, os homens, quando a gente vai operar as vesículas, eles já estão mais inflamadas, porque eles sentem dor, eles não procuram atendimento, a vesícula vai inflamando. Então a cirurgia de vesícula no homem é mais difícil pelo simples fato dele ser homem. E uma das explicações que a gente acha é porque ele realmente demora para procurar atendimento para resolver. Então, um exemplo prático de como o homem, ele realmente demora para procurar atendimento. E eu acho que isso se deve principalmente à cultura, tá? O que acontece? A criança, desde que ela nasce, ela vai sendo acompanhamento com pediatra, a gente chama de puericultura, né? Quer saber como está crescendo e tal. E aí chega lá o adolescente, também continua tendo seu pediatra, né? E a mulher, depois que ela começa a menstruar, ter as primeiras relações, ela começa a acompanhar com um ginecologista, né? E vai tendo as consultas de rotina para prevenção de câncer de colo de útero, mamografia e tal, anticoncepcional. E aí a mulher sempre vai ter esse acompanhamento de rotina, mesmo não estando doente, né? E aí, por exemplo, o homem lá já de meia idade, ele tem a consulta com o urologista, né? E o idoso, normalmente, a consulta geriatra. Só que o homem jovem tem um gap aí. Do pediatra até ele começar a procurar o urologista, ele não tem muito acompanhamento de rotina, de prevenção, de orientação, né? Desde a questão sexual. Então, assim, as meninas, tem a primeira relação, tem a menarca, a menstruação, já vai no ginecologista para poder ter orientação. O menino não, ele aprende tudo na rua, aprende na internet. Então os jovens se apoiam na fé, né? Nesse meio tempo, quando tem. É mais ou menos isso, né? Então acho que é isso, não que necessariamente a pessoa está doente e precisa procurar um médico. O médico também ele é uma forma de se orientar, de você poder fazer coisas preventivas, de você pegar informações de forma confiável, né? Porque hoje em dia com a internet, com o Google, a gente consegue acessar milhares de informações, só que a gente tem que saber filtrar. E hoje em dia a informação está disponível. E o médico, eu penso que ele é um filtro. Vamos dizer assim, ele vai saber qual que é a informação que tem embasamento científico, né? Para poder a pessoa se embasar aí e poder ter uma prevenção melhor. Aquela brincadeira que as pessoas fazem, eles colocam vídeo de homem pendurado fora do prédio e tal, que eles brincam, os homens morrem mais cedo. Não é porque eles se arriscam, é porque eles não vão ao médico. Olha que coisa. Tem isso também. Exatamente. E falando exatamente sobre isso, eu queria que você comentasse, desse exemplos mais, né, porque você já deu de complicações na saúde do homem por essa falta dessa procura nesse período da vida, né, nesse gap que você disse que os homens não procuram os médicos e tudo mais. Não, sem dúvida. Quando a gente fala, por exemplo, o urologista, né, como uma especialidade que cuida do aparelho reprodutor das pessoas com pênis, né, que, por exemplo, uma mulher trans, né, ela tem pênis, ela pode procurar um urologista também. Então, as pessoas com pênis procuram um urologista, né? E aí tem aquela
aquela coisa do toque, porque vai fazer o toque, não sei o que lá. Primeiro que não necessariamente se faz o toque, sempre, tá? Às vezes até o prócto acaba fazendo mais toque do que o próprio urologista, porque já tem um exame. O toque é importante também. E eu acho que você vai deixar de ir no médico, você vai levar uma dedada, assim. Eu acho que isso é uma cultura machista, misógina, homofóbica, né? Sendo que... Eu não vou, então. Se não tem toda semana, se não tem toque... Eu tô brincando. Mas não, meu primeiro toque foi com 16 anos, alô. E nunca Rafa, o tema é outro. Ridícula. Só que agora ela faz o autoexame. Ainda bem que o programa é tarde. Legal né, você falar de autoexame, por exemplo. Já ouviu falar que existe autoexame dos testículos? É uma coisa que, sabe, as mulheres têm o autoexame das mamas, as campanhas eram muito focadas nas mulheres e tal. E aí os homens, né? E, por exemplo, Se for fácil de explicar, tu podes... Não, é basicamente você pegar o... Pode falar agora, já. Não precisa demonstrar. Não, é basicamente você palpar seus testículos no banho, entendeu? Você palpar o testículo do seu marido, do seu namorado também, sabe? Você fazer o exame do seu parceiro, isso é interessante também. Não, exatamente. Eu já passei por isso. Uma vez eu senti um pequeno nódulo. E eu falei, tem alguma coisa de errado aqui. Sim. E aí eu fui ao médico e tal, procurei o médico, e o médico falou assim, olha, é louvável, é super legal o que você fez, e a sua atitude, porque os homens não fazem, não tem essa coragem de se autoexaminar, tentar perceber que tem alguma coisa de errado, se questionar, será que isso é normal e tal. Então, gente, isso é normal, tá? E no fim era só um pelo encravado, né, amiga? Não era nada. Graças a Deus não era nada, porque eu tomei um belo de um susto, assim, porque a gente fica com medo, né? Sim. Eu tava até batendo o texto com o Ti esses dias e a gente tava comentando de uma... louca. De uma estatística também da quantidade. Gente, aquele momento que quem tem pênis vai sentir. A quantidade de pessoas que acabam tendo que tirar o pênis, amputar o pênis por higiene. Sim. Porque não, claro que a gente entende vários casos de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, mas de pessoas que não têm isso de se tocar, de se cuidar, né? Sim, isso é importantíssimo. Tem uma campanha até no Instagram de lave o pênis e tal. A pessoa está brincando, nossa, mamãe tem que ensinar a lavar o pênis, uma coisa tão básica, né? E isso realmente está associado com câncer de pênis, junto com HPV, né? E eu vou te dar um outro exemplo que eu acho também. Que, por exemplo, nós próctos, né, orienta muito a pessoa a não usar o papel higiênico. Lavar, pegar a duchinha, lava com a mão, depois lava a mão, não tem problema, é muito melhor do que o atrito do papel, tá? E aí a gente fala que, homem hétero não lava a bunda. Não lava mesmo. Não lava, porque ele não quer encostar o dedo no ânus, entendeu? Então, fica aquela coisa ali suja e predispõe a várias doenças anorretais ali, hemorroida, fissura, dermatites. Eu lembro uma vez que, eu não lembro onde eu vi, enfim, mas a discussão era mais ou menos essa, alguém perguntando assim, quando você tá andando na rua, você tá assim com um chinelinho, uma havaiana e tal, você passou, você pisou num cocô, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, limpar o seu chinelo, limpar seu dedo e continuar a sua vida? Não, você vai lavar o seu chinelo, você vai lavar o seu pé, provavelmente você vai passar um álcool, você vai, né? Por quê? Gente, é a mesma coisa, né? Eu brinco que papel higiênico espalha bosta só. Eu, assim, até porque as pessoas sabem que eu falo abertamente das questões de HIV e eu tomei uma medicação que durante 5 anos alterava muito o meu intestino e fazia eu ir muito ao banheiro, gente. Eu ia 10, 12 vezes no mesmo dia. E o meu desespero maior era quando eu estava fora de casa, porque assim, gente, regra na minha casa, tem que ter duchinha higiênica, é fato. Sim. Então, às vezes que eu estava fora de casa, porque eu ia ter que me limpar com papel, e eu sabia que a quantidade de vezes que eu estava indo, eu poderia com certeza facilitar uma infecção, um abscesso ali, às vezes alguma coisa que viria... Orgulho do prócto. E porque eu sofri com isso, gente, de abscessos, de fissura, por decorrência disso. Então, assim, é muito sério. Aí eu brigo com amigos quando entra nesse tópico. Não precisa ter uma duchinha higiênica em casa. Eu falo, gente, qual a dificuldade de você ter algo que vai fazer melhor para sua saúde? Na casa da avó tinha um bidê, né? Que mas hoje os banheiros são cada vez menores, não tem mais o bidê, mas era um clássico bidê para lavar o bumbum. Aquela água forte que vinha, né? Uma curtição, né? Foi ali que o Rafa se descobriu. Ô Vini, uma pergunta, ela nem está no roteiro, mas tem a ver com o que o Rafa falou e eu acho que faz sentido. A gente vê um movimento hoje dentro da seara dos fetiches do famoso cheirão, né? Daqueles homens que, enfim... Pig. Pig. O sexo pig, que é um sexo traduzindo porco.
Em tradução livre. Tá? Tradução livre. Tá? Tradução livre. Big Play, é o nome em inglês. Isso não pode ser prejudicial também? Olha, depende, tem os graus de pig, né? Sim. Se você, por exemplo, não gosta de usar desodorante, ficar com cheiro, isso me dá tesão, me dá prazer, não tem problema nenhum. Não, mas na genitália, no caso. Então, aí já é outro problema. Se você deixar, por exemplo, o esmegma no pênis a longo prazo, isso pode ter a questão do câncer de pênis. Tem pig que às vezes gosta de fezes, de deixar sujo e tal. Então, assim, depende. Se você tem contato com a boca, com fezes, isso pode transmitir doenças também, tá? Agora, assim, acho que é tudo um comum acordo. Eu não quero julgar ninguém, cada um faz da mesma forma, mas a pessoa que fica cronicamente com esmegma ou com sujeira, não vai ter problemas, óbvio. Agora, se ela pontualmente gosta de ter isso na hora do sexo, sexo é troca de fluidos, troca de bactérias, né? E você está sujeito a alguns riscos de infecções se você não se protege, tá? Então, acho que tudo depende. Então, você está sujeito ao risco da maior infecção, se apaixonar. Quando eu brinco, assim, por exemplo, eu falar de cunete, de sexo oral anal, tá? A pessoa pode lavar o ânus com álcool gel, vai continuar tendo ali resíduos de fezes, não tem como, é uma região que tem Mas covinha não? Hã? Mas covinha? Não adianta, você não vai esterilizar seu ânus, não tem como, tá? Porque, assim, é isso. E, assim, a pessoa que faz, ela tem que ter noção que ela vai estar tendo uma relação oral anal e acaba sendo uma relação oral fecal em pequenas quantidades. Então, por isso que a gente fala, quem gosta de fazer cunete, tem que ficar atento a alguns sintomas. Além de transmissão de ISTs no geral, tem que tomar, por exemplo, vacina para hepatite A. Porque a hepatite A é transmitida por meio das fezes, né? Estava tendo surto entre homens gays em São Paulo de hepatite A, porque não tiveram na infância. Muita criança tem hepatite A, hepatite A, normalmente ela se cura sozinha, né? E é isso, acho que a gente tem que ver outras formas de prevenção. Entendeu? Eu também não quero assustar ninguém que gosta de fazer, mas é isso. Eu já ia falar, tu acabaste com um sonho de milhares de pessoas, gente. Antes até de entrar, né, que a gente vai falar mais sobre isso, queria só voltar naquele assunto da gente não ter um médico específico para nós. Sim, sim. E a minha mãe, ela tem uma fissura no pediatra da família. Ai, que susto! Meu Deus! Já queria explorar. Eu não ia deixar ir pro ar. Eu não ia deixar ir pro ar se eles pusessem a mãe dele dessa forma. Gente do céu! Ela tá literalmente adaptando o vocabulário do programa, né? Vocês são muito loucas, gente! Literalmente adaptando o vocabulário. Até porque, gente, esse tipo de conversa, a minha família ela sempre foi muito aberta. Meu pai, tudo. Não percebe no Brasil, né? Deixa em casa. Com relação à confiança. Sim. Porque como a gente passa por essa fase que não tem, então toda vez que... por exemplo, quando eu fui contar do HIV em casa, eu tinha 25 anos de idade. Sim. Eu cheguei em Ribeirão para contar para meus pais, expliquei, mas eles queriam vir alguém que eles confiavam. O pediatra. E aí vai eu para consulta. Eu, meu pai, minha mãe e as crianças também, a gente sentado lá para ouvir o Dr. Pini, entrar no consultório. Eu com 25 anos falando, Dr. Pini... Olha só, a questão é essa e essa. Foi o mesmo quando meu irmão teve uma infecção hospitalar contra de uma cirurgia. Sim. Foi lá. Então, assim, porque não tem esse lugar, né? Essa cultura. Falta esse lugar de ter tem mais isso, né? O médico da família, né? Que não necessariamente precisa ser um especialista, né? Pode ser um médico. Às vezes a pessoa... Você confia, né? Então. E aí, hoje em dia, com as redes sociais, muitos pacientes meus passam meu WhatsApp para os pacientes e tal. E às vezes eles vêm perguntar de outras coisas. E eu acho que é isso. Quando você tem a confiança do médico, não necessariamente precisa ser especialista de HIV. Só dá um conforto, fala, olha, tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso já ajuda muito, né? Já cria uma empatia. Provavelmente já tinha uma boa relação com o médico, né? Eu acho que falta isso para o homem, principalmente para o homem jovem até o homem de meia idade, assim. Ter essa cultura de ter alguém de confiança, né? Sim. E hoje em dia, com a telemedicina, com as redes sociais, o médico ele se torna mais acessível. O médico que não é acessível, ele provavelmente não vai perder paciente mesmo, porque é importante. Posso trazer... a gente tem esse lugar também de esclarecer às vezes muita coisa e tal. Claro que a gente está falando aqui, é o que a gente sempre diz, nós como homens gays, a gente parte desse lugar para discutir os temas. Só que a questão do sexo, do cuidado, indifere de orientação sexual, né? Não é essa questão. Claro que a gente está brincando, o Dr. Vini falou do cunete, tipo, hétero também faz isso. Sim, e sim. Desde que tudo seja, né, consentido, conhecido e cuidado, tá tudo bem. Assim, quem tem, joga. Quem tem, joga, exatamente. E tem...
a necessidade de se normalizar isso, né? As pessoas tratam isso de tipo, de falar de sexo, de cocô, de coisas que envolvem, né, essa parte, enfim, mais visceral, como um tabu. E não faz parte do que a gente e a gente lida com isso sim. Então, né, vamos começar a desconstruir, fala mesmo. Começa em casa. Em casa os assuntos sempre terminavam em cocô, sabe, essas coisas assim, e na cozinha. Porque são doenças ligadas à sexualidade, né? Sim, são coisas que as pessoas... E mais uma vez, a sexualidade é aquele problema que a gente tem de não conseguir falar. Então, consequentemente, não se toca nesses assuntos. E acho que em ambos os lados, né? As mulheres também têm muita vergonha para falar sobre candidíase, para falar sobre várias doenças que afetam. Ótimo você tocar nesse assunto, porque a gente fala muito de sexo anal, muito para homens gays e mulheres trans, né? E a gente sabe que eu costumo brincar que o sexo anal é o mais democrático de todos. Né? Então quem tem anos pode praticar, não necessariamente você vai gostar de praticar. Né? Só que muitas vezes o que acontece, principalmente com as mulheres hétero, casadas, que vão tentar o sexo anal, elas não têm toda aquela preparação, não sabem o que é chuca, não tem lubrificante em casa, usa saliva, acaba causando fissura, acaba causando outras lesões. Né? E as mulheres, essa questão do tabu, a questão das fezes, mulheres são naturalmente mais constipadas, tá? Existem algumas explicações, até hormonais, estrogênio e tal, mas uma explicação social. O homem, ele vai ao banheiro, ele abre a porta, vai cagar em qualquer lugar, ninguém tá aí, acha graça. A mulher não, ela tipo, sai de casa, ela fica travada, aí aquilo vai se perpetuando um ciclo ali, que vai ficando mais constipada, e é muito por causa disso, é uma questão social das mulheres, às vezes, serem repreendidas, entendeu? Nossa, nunca tinha pensado nisso. A gente... Eu e o Marcel, a gente tem um programa já antigo, olhado no YouTube, na Erótica Café. Nossa. Legal. Gente, maravilhoso, olha aquele programa. E aí lá a gente entrevistou um rapaz que estava dando um curso sobre sexo anal. Jonathan Miranda, hoje ator pornô internacional. Olha. Maravilhoso, um queridíssimo. E aí eles mesmos contaram lá que a procura foi absurda, que as aulas estavam lotadas de mulheres, justamente porque não tem essa informação e porque é muito difícil a gente conversar, igual é natural a gente se vangloriar pela conquista sexual em roda de amigos, mas quantas vezes você, nessa mesma roda de amigos, conversa sobre esses temas, né? Sem dúvida. Vinícius, em meio a tanta desinformação e dúvidas, teu Instagram se apresenta como um verdadeiro manancial de saber e clareza, com todas aquelas questões respondidas. A pergunta é difícil falar com o público LGBT ou tens um bom retorno desse trabalho tão carinhoso? Olha, para ser sincero, eu tenho um ótimo retorno, né? Quando eu comecei o Instagram, mais ou menos uns 3 anos atrás, era um Instagram pessoal, e aí eu tinha terminado a residência e tal, e eu via que tinha uma carência de informações em coloproctologia, principalmente para quem pratica sexo anal, né? E aí eu comecei a falar sobre esses assuntos, hemorroida, fissura, focado para essas pessoas que eu vi que realmente tinha uma carência. Aí, a partir disso, até porque o assunto se esgota um pouco, eu comecei a procurar outras especialidades, colegas, urologistas, psiquiatras, infectologistas, ginecologistas, né? E comecei a falar de outros temas também, né? E aí eu lembro que a gente sempre ficava com medo, assim, eu vou falar de chuca, eu falei, nossa, qual que vai ser a repercussão? Eu tinha medo de fazer os posts assim, e normalmente os posts que eu tinha medo eram os que faziam mais sucesso. Chuca, mas eu falando sobre cheque, né? Então, quando eu fazia esses posts assim, tinha muito sucesso. E a partir do Instagram, a gente conseguiu evoluir para uma coluna. A gente tem uma coluna de saúde LGBT+, na Carta Capital, que sou eu, o Bruno Branquinho, a Patrícia e o Pedro Campana, que é infectologista, a Patrícia é ginecologista, e a gente sempre chama convidados, geriatra e tal, para falar de saúde LGBT. Então, a partir do meu Instagram, eu fui descobrindo um universo. Sim. Porque a saúde LGBT não é uma especialidade, mas é um segmento de cada especialidade médica que tem as demandas específicas dessa população e que sempre foi muito negligenciada. Ela é um guarda-chuva, né? Sem que dúvida. Pega tudo isso. Eu notei mesmo que a tua linha editorial, vendo o teu Instagram, começa com essas dúvidas que são, assim, básicas, que é o que todo mundo fala, mas a gente não sabe com que propriedade as pessoas falam, além da empírica. Né? E aí, os últimos posts que eu vi até a gravação desse programa já envolviam pessoas com deficiência, cegos, né? Tu já estava indo para uma outra seara para falar disso. Sim, né? Eu quero deixar minha página o mais inclusiva possível, né? E aí eu comecei, como a página teve uma repercussão legal, eu comecei a receber sugestões, né? Nem reclamação, sugestões, falar, olha, você podia legendar seus vídeos. Olha, o cego precisa do
daquela descrição da imagem. E eu tenho um amigo também, que é o Alan, que também foi me ajudando nisso. E aí, tipo, eu tô querendo deixar minha página mais inclusiva. E assim, acho que os temas são infinitos, assim. Cada vez mais vou descobrindo mais coisa. E eu tô muito feliz com o resultado. A gente, falando em inclusão, quando a gente fala a gente está conversando aqui, né, sobre a questão da saúde física especificamente e tal, só que a gente precisa lembrar também que existe a saúde mental, né? Por esse motivo, a gente chamou a nossa maravilhosa psicóloga Bárbara Menezes e ela vai falar um pouco para a gente sobre a dificuldade do homem em pedir ajuda nessas questões, né, médicas e tal. Bárbara, fala para a gente. Oi pessoal, oi meninos. Falar sobre saúde mental do homem é falar sobre machismo, sobre como expressar seus sentimentos sem se sentir frágil ou vulnerável. É falar sobre como evitar ansiedade, depressão, tentativas de suicídio e até mesmo morte. Você sabia que a taxa de suicídio é bem maior nos homens do que nas mulheres? A cada 8 mulheres que cometem suicídio, nós temos 15 homens. É quase o dobro. O machismo, ou a masculinidade tóxica, é um dos principais fatores, porque hoje ainda ouvimos frases do tipo: engole o choro, homem não chora. Se você apanhar na rua, você apanha em casa também. Essa, entre outras várias crenças, fazem com que os homens não procurem ajuda. E o acúmulo dos sentimentos com os quais eles não sabem como lidar podem gerar depressão, ansiedade, uso abusivo de álcool e drogas, comportamentos violentos em casa e no trabalho, problemas financeiros. Homens não vão ao médico porque eles acham besteira, eles acham que não precisa. E assim temos um aumento enorme de doenças que muitas delas, se descobertas no início, poderiam ser evitadas, inclusive a morte. Como, por exemplo, o câncer de próstata. Homens não vão fazer o exame de toque por puro preconceito. Quanto maior o autoconhecimento, mais fácil encarar essas dificuldades. Então, homens, não tenham medo, tenham coragem de olhar para dentro de você. Não percam tempo, peçam ajuda. Um grande abraço, meninos, e até o próximo. A Bárbara sempre maravilhosa, né? Essa questão do pedir ajuda é complexo, né? Porque a gente fala realmente que a gente ajuda, motiva e orienta que as pessoas todas peçam ajuda se tiverem algum tipo de dificuldade, seja física ou emocional. Só que na hora do vamos ver, assim, é muito complexo o sujeito, o indivíduo lidar com isso especificamente. E sobre essa questão da saúde, a gente precisa lembrar que muitos agravantes são em decorrência. Vamos só diferenciar um pouco aqui a questão da masculinidade com o machismo. São coisas diferentes. Neste caso, são duas coisas que se entrelaçam e dificultam o homem, né, a procurar ajuda médica. E eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi que uma porcentagem altíssima dos que chegam no hospital, dos homens que chegam no hospital, eles são levados pelas filhas, pelas esposas ou pelas mães. Ou seja, de novo mostra uma dificuldade do homem não só em pedir ajuda, mas é a saúde dele, né? Está trazendo risco de vida, enfim, risco de vida ou risco de morte? Eu sempre fico confusa. Não, mas e risco de adoecimento. Sim, mesmo, não necessariamente morte, né? E você falou, é tão verdade que às vezes tem homem que vai com a esposa, com a filha, e eles ainda não conversam com o médico. É a esposa que fala, ele está sentindo isso, a pressão está alta, não sabe o nome dos remédios, remédio de pressão ele não sabe nada, então assim, parece que levou no pediatra, que a criança não fala nada, no veterinário. Mas gente. E se no começo a gente falou daquele 40% de que procura ajuda, com certeza, desse percentual, assim, o que realmente faz o tratamento também já cai muito. Sem dúvida. Porque tem um compromisso de fazer o que o médico, o que o profissional de saúde informou ali, é mais difícil ainda, né? Uma coisa que eu vejo que é mais comum entre os homens é, por exemplo, não vou procurar um médico, eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Sim. E aí, às vezes, não faz sorologias, né? E às vezes não faz exames preventivos, não faz nada, sendo que é exatamente isso. A gente quer descobrir precocemente para começar o tratamento precoce e ter sucesso no tratamento. Exato. Então, isso é mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Esse medo de doença é muito comum do ser humano, né? E medo do médico, medo de hospital, isso é uma coisa que é natural. Porém, eu acho que é isso, é você entender a importância
e você fazer uma coisa precoce, um tratamento precoce. E nisso, justamente, a gente precisa trazer atenção de volta àquele... É que eu sou futuro psicólogo, eu estou no 7º semestre de psicologia, mas é muito importante a gente trazer a questão da saúde mental, porque também muitos homens, né, já que o nosso tema é esse, muitas pessoas, na verdade, mas elas estão em sofrimento psíquico, né, e por ter vergonha de falar que tem depressão, ou que tem ansiedade, ou alguma psicopatologia, além de não falar com os próprios familiares, não procura ajuda médica e muitas vezes a pessoa tem uma qualidade de vida nula, ou seja, não tem qualidade de vida porque isso traz imenso sofrimento, assim. Sim. E procure ajuda. Sim, é importante você falar isso também, porque uma coisa que acontece às vezes, por exemplo, nós LGBT, a gente sofre o chamado estresse de minorias. Não sei se já falaram disso outras vezes, a gente já tem medo de sofrer preconceito em qualquer ambiente, familiar, no trabalho e tal, inclusive no médico, e com razão, porque elas já sofreram preconceito no médico. Tá? Já tiveram, acho que 30% tem medo de assumir, outros falam que se assumindo sofreram preconceito em experiências prévias, então a medicina, a psicologia, a área da saúde no geral precisa estar apta a lidar com esse tipo de população. Principalmente o homem gay cis nem tanto, a mulher lésbica agora está melhorando, mas principalmente a população trans. Há muito desconhecimento sobre essa saúde, essa cultura, então muitas vezes o medo de procurar um médico é por experiências prévias ruins. Né? Então não vamos colocar a culpa só no paciente, colocar a culpa em nós profissionais do sistema também. Exatamente, tanta informação e esses pontos que ele acabou de falar agora, da gente poder aprofundar mais nessa saúde do homem gay, nessa saúde da população trans também, é o que a gente vai continuar vendo aqui, então a gente já volta. Se eu pudesse dar um laudo médico para o chá de hoje, seria maravilhoso. Sim, ela faz o diagnóstico dela. Mas, como a consulta não está completa, ainda temos várias dúvidas sobre a saúde do homem, em especial a de vocês gays. Quem responde pra gente é o Dr. Vini Lacerda. Vinícius, Oi. Eu te convido a responder algumas perguntas. No momento, nossa dúvida pode ser a sua. Primeira. Tá preparado? Sim. A duchinha higiênica, também chamada de Cachoeira das Sete Águas, mais conhecida como chuca, é saudável ou é loucura? Eu acho que depende, né? Como eu falo assim, vamos falar de anatomia, vamos começar do começo. Quando a gente fala do intestino, né? O intestino ele tem a parte final que é o reto. E que normalmente a relação anal, o sexo anal ocorre nesse final do intestino, que tem 15 centímetros, mais o ânus ali 4, dá uns 20 centímetros. A não ser que a pessoa seja muito bem dotada, não vai passar muito disso, tá? Então, o que acontece? Quando o cocô chega no reto, dá aquele clique, aquele estalo que dá vontade de fazer cocô. Olha, faz cocô, você faz cocô, esvazia o reto. Por isso que tem gente que consegue ter relação sem fazer a chuca e não passa cheque, não sujar. Porque ela tem essa sensibilidade, enfim, é uma coisa muito pessoal, mas tem gente que consegue, a gente sabe que tem, né? Tem passivo que não faz chuca e não passa cheque, ou é muito raro também. Mas tem pessoas que se sentem mais confortável fazendo a chuca. Para quê? Principalmente para poder, às vezes a pessoa tem o intestino meio preso, meio ressecado, tem dificuldade para evacuar, para ajudar o cocô a sair, ou então porque às vezes fica algum resíduo que acaba, vamos dizer assim, causando algum tipo de acidente na hora, tá? Só que o que eu falo? Como eu falei, o importante é você fazer uma lavagem do reto, do final do intestino. Se você colocar muita água, essa água vai subir pelo intestino, Sim. que tem metros, tá? E vai trazer o cocôzinho que ia estar parado ali na hora da relação, que nem ia causar nada, e esse cocô pode descer e ser até pior. Então o que eu falo? Quando for fazer a lavagem, usar pouca quantidade de água, tá? Não precisa fazer várias vezes, você faz 1, 2 vezes no máximo. Se você sente que você já esvaziou, tá bom, já é suficiente. Ah, mas pode acontecer assim mesmo? Pode, gente, né? A gente sabe, o buraco tá metendo, pode acontecer e a gente tem que parar com essa cultura de bicha chequeira, não. Gente, acontece, tá? E talvez... Afinal, o povo tem que saber o que eles estão comendo, né? Exatamente. Vamos lá. E aí a gente tem que parar com essa culpabilização do passivo, às vezes por sujar um pouco, porque pode acontecer mesmo. E eu acho que talvez mais importante que a própria lavagem é a alimentação, né? Então se você tem o intestino meio preso, talvez adicionar umas fibras para regularizar o intestino, para ter uma maior previsibilidade de quando você faz cocô, qual horário, para você ficar mais confortável. Horas antes da relação, evitar alimentos muito pesados, evitar feijão, evitar café, chocolate que estimula o intestino. Sempre volta. Milho é um indicador. E Marcel já deu uma dica uma vez aqui no chá, que difícil na vida é jantar e depois transar.
Pois Exatamente. Figueiras Marcelo. Gente, essa é a única vez na sua vida em que se sentir vazia é bom. Olha isso. Sim. Pois bem, vamos à nossa segunda questão do dia. Tá bom. O anel peniano prolonga a ereção, mas por trabalhar com pressão não pode ser duro para a saúde do pênis e região? Tá muito. Pode. O anel peniano, ele tem algumas indicações, até médicas mesmo, urologistas às vezes indicam, as pessoas que têm dificuldade de manter a ereção, o anel peniano ele segura um pouquinho ali a ereção, o sangue, né? E ele vai segurar principalmente o sangue venoso, o sangue que volta, tá? Porque a artéria do pênis passa no meio, às vezes passou na periferia. Então, às vezes dá uma segurada ali, a ereção fica mais vigorosa e ela pode prolongar mais. Porém, a recomendação dos urologistas é principalmente para não passar de meia hora usando. Por quê? Porque esse sangue que você está prendendo é um sangue que já perdeu um pouco o oxigênio, já tem mais gás carbônico. Isso pode causar a isquemia do pênis se usado por muito tempo. Então, só assim, evitar passar de meia hora e nunca passar de uma hora. Às vezes a pessoa está lá na festinha, está lá não sei aonde e tal, está lá com o anel peniano o tempo todo, ainda usa Viagra, né? Usa medicamentos, né, para pré-ereção, isso pode piorar. Então, assim, é saudável utilizar, você pode usar tanto na base do pênis, quanto você pegar também junto o saco escrotal ali, mas tentar não passar por muito tempo, tá? E tem alguns cuidados, né, a questão do pelo, às vezes pode agarrar, pode incomodar um pouquinho, às vezes usar um pouco de lubrificante na hora de colocar também, enfim. E tentar usar um de plástico, né? Eu vi um vídeo uma vez que a pessoa usou um de metal, Sim. teve ali um problema, não conseguiu tirar e o vídeo era dele num PS, num pronto-socorro, e a pessoa com máquina de serrar ferro para tirar. Ele, lógico, anestesiado e faísca, porque não saía. Se gostar de metal, tem né, a questão do fetiche, do metal, ele tem que abrir. Tem uma trava, né? É um abrir, ele tem que ser um anel que você abre. Ah, então sim. Se for de metal, sim. Tem gente que gosta também dos Chase It, já ouviu falar? Não. Que são os cintos de castidade. Ah, tá, sim. Que também tem esse fetiche. Então, assim, o Chase It, pra você usar, você tem que colocar coloca cadeado, a pessoa fica lá pra não mexer no pênis e tal. Então é importante esse Chase It ter o lugar pra abrir, porque se você tem ereção aqui, pode prender, entendeu? Então existem alguns cuidados aí pros acessórios. Eu amo as caras, o aprendizado de hoje, né? Não, e pesquisando para essa pergunta em específico, eu achei uma foto de um rapaz branco usando um anel peniano e o pênis dele estava assim, meio roxo. É o que eu te falei. E aí eu lembrei de quando eu vou passar fio dental, que eu enrolo fio dental no dedo, que a cabeça do dedo fica roxa, me dá uma agonia, eu já tiro, entendeu? Olha a referência. Mas foi o que eu consegui associar com o meu dia a dia. Não dá desespero quando vai ficando roxinha a cabeça? Então, além do tempo, né, não só meia hora pode, mas meia hora o pênis está roxo e você está sem sensibilidade, tem sinais de que algo está errado. Então, de tempo em tempo solta, deixa o sangue circular um pouquinho, depois volta, porque é isso, é um sangue velho que fica ali, um sangue sem oxigenação que não ajuda muito. A dica é, não só sinta, olhe. Isso. Terceira pergunta. Essa é de vestibular, hein? Preparado? Errou uma, anula duas. Tamanho realmente importa ou, como diz a máxima, para bom entendedor, meia palavra basta? Olha, tem para algumas pessoas que se importam com o tamanho, mas eu acho que é muito mais uma questão psicológica do que da ação mesmo do pênis, tá? Se você for ver lá a definição de micropênis, é pênis que tem entre 4 a 7 centímetros, assim. Então, realmente, para você definir um pênis como micropênis, é algo... a maioria das pessoas que acham que tem pênis pequeno não tem. Tá? A média mundial, né, se for a média do tamanho é 13 centímetros. A média do homem brasileiro 15 centímetros, sendo que existe uma média e existe uma faixa do normal. Tá? Então acho que realmente a pornografia, tudo isso aí que você realmente vai contratar pessoas bem dotadas para poder aparecer na imagem, isso criou um psicológico de que a maioria dos homens acham que tem pênis pequeno. Tem um dado interessante. 90% dos homens acham que seu pênis é menor do que a média, sei lá, ou menor do que gostaria. É muita gente. Então é isso, é um falocentrismo, é uma coisa que precisa mudar. E esquece também da importância da performance. Sem dúvida. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que acima do tamanho, do lugar de fala, tem uma questão de como você lida com isso, de como essa relação com quem está com você, o que foi combinado nessa brincadeira, tudo vai fazer com que fique bem melhor do que simplesmente você se ligar no tamanho, dúvida. Né? E ainda mais no nosso universo gay,
uma possibilidade ampla de aplicativos e tudo mais, muitas vezes o foco vai só para isso, né? Sim. Tipo, você trocou 3 palavras, já quer que manda um nude, para já fazer uma avaliação. Nem manda 3 palavras, mano, já manda... E fora o ângulo. Vocês assistiram aquela euforia lá, aquela análise como o cara tira a foto do pênis? Então tem muita... O ângulo, a luz, tudo isso favorece também. Tava falando disso no camarim, né? Eu fui editor-chefe da G Magazine. E aí, eu não tenho aplicativo de relacionamento, mas os meus amigos, muitos têm. E aí eles sempre mostram, né? Olha aqui, manda essa foto aqui e tal. Aí eu olho assim, eu falo, isso é ângulo? E isso aqui é um ângulo certeiro para parecer maior. E existe isso de mentir, né? Eu brinco que o 18 é o novo 20, o 20 é o novo... Tem sempre 2 centímetros a mais, né? E até tem um amigo meu que até pergunta, mas é o tamanho real ou é autoestima? Pra você ter uma ideia que é uma dificuldade para medir os pênis, não existe uma padronização de como medir os pênis para estudo científico. Então, os estudos científicos têm tanta variação por causa disso. Um mede da base do saco, outro mede dali e tudo mais. Então, existe dificuldade até na padronização científica de como medir o pênis. Imagina do cara do Grindr, né? Então, assim, só lembrando que você falou também, que eu acho importante, que a questão anatômica, a sensibilidade da vagina, ela acontece ali mais na vulva, no clitóris, e então a profundidade de quando você vai entrar, né, ou até mesmo a espessura, muitas vezes não faz tanta diferença. É a mesma coisa do ânus. O estímulo do ânus, ele ocorre mais na região externa, no canal anal. A inervação do ânus é mais externa. O reto não tem inervação de prazer, vamos dizer assim, né? E o estímulo da próstata, ela fica bem no início, a gente toca na ponta do dedo ali. Então, realmente é uma coisa muito mais psicológica, de ver, de sentir, nossa, conseguir... Elas querem desafio. Sim. E você falou do ângulo, é muito real, assim. Tem histórias de amigos? Aqui tem, né, mesmo? Vários. Não, depois da fissura da mãe é melhor falar dos amigos, deixa ela usar exemplos de terceiros. A história de amigos tem muito de história de pessoas que, por exemplo, depois está conversando e fala que sentiu muito mais dor e muito... Enfim, foi muito mais doloroso com um pênis pequeno do que com um pênis grande. Aí eu sempre respondo, eu falo, gente, porque provavelmente a pessoa que tem um pênis grande, ela sabe que isso pode ser doloroso, então ela aprende também muita anatomia dela e como é o melhor encaixe. E às vezes a pessoa tem um pênis pequeno otimista. E que não liga para isso. Eu tenho uma explicação para isso também. Assim, quero saber. O ânus é um músculo, tá? É um esfíncter, né? Então, quando para você ter uma relação satisfatória, você tem que conseguir relaxar esse esfíncter totalmente. O esfíncter externo é aquele que todo mundo, quando pisca, todo mundo piscou agora, sentiu. O interno, ele é involuntário, independe da sua vontade. Então é uma coisa psicológica, tem que estar um momento ali. Tem várias coisas que tem pessoas que têm facilidade de relaxar esse esfíncter. Então, acho que quando a pessoa tem um pênis um pouco mais espesso, ela já relaxou. E aquilo ali não fica contraindo. Quando a pessoa tem o pênis um pouco mais fino, ocorre mais contração do esfíncter que acaba sendo mais desconfortável. Eu acho que é mais por isso. Última pergunta. Se Deus fez, é porque cabe? Mentira. Mentira. Oh, meu Deus do céu. Só lembrando de uma informação, tipo, ficou lá atrás. Só que essa coisa da performance e tudo tal, tem uma questão que é muito, acho que cultural, o Brasil consome muito esse conteúdo, que é a questão da indústria pornô. Né? Então, ali é muito, em todos os filmes, hétero, gay, lésbico, todos os tipos de filmes, o que importa é a questão da performance, é a virilidade, é o tamanho, é o gemido, é a coisa do prazer. Enquanto que na vida real não é assim. Né? Na vida real é a troca, é a descoberta, é explorar e tá ali conversando e ser consensual. Né, que é muito diferente de muito filme pornô. Assim. Eu tenho muita dificuldade, às vezes pelo Instagram, porque tem pessoas que falam, nossa, eu queria muito conseguir ser passivo, conseguir ter relacional receptiva, e aí quer que eu fale, como que eu faço? Eu falo, olha, não tem um segredo. Existem algumas coisas, dicas, técnicas, lubrificação, posição, tal, que ajudam, mas tem pessoa que não vai gostar, não vai conseguir. E que é variável, né? De uma pessoa para outra. E outra coisa, a pessoa fala, nossa, eu queria muito conseguir por causa do meu parceiro. Eu falo, não, você vai conseguir porque você quer, porque você está afim e você quer ter prazer. Porque se você quer fazer para dar prazer por causa do parceiro, já vai ter um ponto ali que você vai ficar nervoso, vai ficar ansioso e vai ser pior. Mas eu também acho triste aquelas que são ativas na força do ódio, porque a pessoa não consegue ser passiva.
Sim. Então fala assim, não consigo de jeito nenhum, gente, sou obrigado a ser ativo, tipo, ai, que ruim. Aí, poxa, né, dá uma... E aí ela vai no médico, né, num procto, e ele fala assim, não, mas sexo anal é errado. A pessoa só consegue ser passivo, ainda vem o médico e fala, não, mas também... A pessoa não consegue fazer sexo. Então vai se descobrir que é a melhor coisa que você faz. Eu odeio aquele, há anos não foi feito pra isso. Eu falei, gente, pra minha opinião, assim, é que nada foi feito pra nada. Você explora a sexualidade da forma que você... Né? Onde saiu esse tutorial, gente? É liquidificador que comprou? Não, e é por isso que entra a questão do profissionalismo, né? Dessas pessoas que atendem, essas pessoas saberem a necessidade de se falar certas coisas, etc. Posto isso, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas questões da saúde do homem gay, especificamente. Falar um pouco mais sobre as doenças, a prevenção. Claro. Foi importante você falar isso, até voltando ao assunto que a gente tinha comentado também. Eles ficam procurando coisas para falar que o sexo anal é errado, que o sexo anal faz mal. Tem vídeos aí de pessoas falando que dá endocardite bacteriana. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Porque sexo anal causa isso, causa fissura. Pega um caso de uma pessoa que teve uma lesão, sei lá, e usa isso como uma forma de condenar o sexo anal, né? Sim. Sendo que, assim, o próprio sexo vaginal, se não fizer com cuidado, também pode causar lesões, né? O sexo oral pode te machucar também se não tiver os cuidados. E o sexo anal tem os seus cuidados também, tá? Voltando à questão da saúde do homem, né? Quando a gente fala da minha área, da coloproctologia, existem alguns exames preventivos que você pode fazer com relação ao HPV, por exemplo. As mulheres, elas fazem os exames preventivos de câncer de colo de útero, tá? E o HPV também infecta a região do ânus e pode causar desde verrugas até pode causar câncer de ânus, tá? Que é um câncer muito raro, não quero também causar alarme e falar, mas assim, a pessoa que, por exemplo, ela já teve verruga, ela pratica sexo anal, ou então ela vive com HIV, o risco de HPV é um pouco maior e o risco de lesões que evoluem para câncer de ânus é um pouco maior também. Então a importância do coloproctologista para poder identificar essas lesões precocemente, né? E além do mais fazer acompanhamento de outras coisas, uma hemorroida que incomoda, uma fissura, né? Outras doenças do ânus também, tá? A importância do urologista também, né? Quando lida com a sexualidade. E quando a gente fala de outras coisas, por exemplo, infectologia, PrEP, PEP, né? Indetectável, intransmissível, né? A importância disso, de fazer essa prevenção também combinada, né? A doença mental, né? Então, a psicologia, a psiquiatria lida com questões de estresse de minorias. É uma população que eu vejo que tem muito assim, a gente faz os textos da carta, né? Aí vai falar sobre chemsex, sexo e drogas. A gente sabe que o homem gay, ele usa mais drogas que a população geral. E quando a gente fala isso, parece que... mas você não pode falar isso, você está generalizando. Não, mas são estatísticas, tá? E por que talvez ele usa mais drogas? Por causa de um escape, por causa de o estresse que ele já vive, né? Então, a importância do acompanhamento disso. É uma população que sofre mais ansiedade, sofre mais depressão, tá? Então, estresse de minorias. Estresse de minorias, isso é a grande palavra. E acho que também tem muito de você... justamente por conta desse estresse, você acaba não se posicionando quando você procura o sistema de saúde. Então, e aí vai cada hora complicando mais, porque se você chega em a gente estava comentando até ali antes e tudo, eu já cheguei num proctologista que foi completamente rude e sem tato nenhum ali. Sim. E aí na hora, a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, eu lido tranquilamente com questões de sexualidade, mas e aí? A gente fala tanto da saúde do homem que é difícil ele procurar ajuda, ele procura ajuda e é esse profissional que atende ele, tipo, é óbvio que ele vai voltar para casa e nunca mais vai. Sim. Ele vai demorar realmente a hora que estiver no limite. Então, entender que eu brigo muito por isso, assim, a saúde, independente se ela é pública ou privada, ela é um serviço. E a gente, às vezes, por estar num lugar de dor, né, sentindo alguma coisa, de alguma questão de saúde, ali, de doença, a gente acha que está sendo feito um favor para você. Então, quando você procura, você está aberto. Então, se a pessoa fala absurdos, né? Eu descobri o HIV por conta de um gastro. Esse gastro, isso em 2009, me vira um período, gente, para quem não tem noção, um período que não se dava medicação assim que descobria. Sim. Era uma esperava. Exatamente, era um outro protocolo. Mas ele simplesmente viu que eu estava emagrecendo, com diarreia, ele simplesmente virou, e ele era chefe de um hospital. Ele virou e falou, só vai melhorar quando você tomar a medicação e eu vou te encaminhar. E me largou com uma infecção por bactéria no intestino durante meses.
Então, assim, ele era o chefe do hospital. E eu que tenho os privilégios, o mínimo de informação. Então, imagina a pessoa que chega lá e você está ali aberto para escutar esse profissional. Então, lute para esse diálogo ser bacana, entenda que é um serviço que está te atendendo. Então, que busque essa melhor comunicação ali. Eu concordo, mas a gente tem que pensar também que existem profissionais e sempre vai existir profissionais de A a Z. Então, não basta só a gente... esperar que a gente receba um tratamento excelente, mas como a gente também se questionar, que é o que você fala, tipo, tá, eu tô na dúvida, eu não sei se é isso, vou buscar outro profissional, sabe, vou buscar outro lugar que me atenda melhor. Se você vê que você não foi bem atendido, não se culpe por isso, tipo, a culpa é minha, eu vou voltar para casa, não, busque outro profissional que vai te atender melhor, porque assim, a gente sabe que tem profissionais de A a Z, né, então... Sim. Eu ia falar exatamente isso, eu acho que é super importante filtrar. Quando eu trabalhei no site da Eliana, eu fazia Jet Fitness, né? Uma das minhas categorias principais. Gente, tem milhares de coisas que as pessoas dizem que dão câncer. Tem milhares de coisas que as pessoas não podem comer. Teve uma que você não podia comer semente porque a semente caía na voltinha do apêndice e ali podia inflamar e gerar... Então, assim, tu tens noção da loucura que é? Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de infoxication, né, que é uma infoxicação de tanta coisa que chega pra ti. Então, é importante filtrar, sabe? Tipo, se tu tens amigos ou se tu tens conhecimento de pessoas, por exemplo, que fazem sexo anal e têm uma vida saudável, tem alguma coisa errada em te dizerem que tá errado. Sim. Não, sem dúvida. Né? É importante estar atento a isso. Para a gente continuar esse papo aqui e aproveitar toda a experiência do nosso convidado, o Dr. Vini Lacerda. Vini, porque a gente já é íntimo, sim, né, aquela coisa. Eu quero chamar um vídeo, né, que é de uma pessoa muito querida para a gente aqui para o Chá, que é o Eric Barbie. Ele vai falar um pouco sobre as questões de saúde do homem trans. Rodou. Oi meninos do Chá, tudo bem? Eu sou o Eric Barbie, sou homem trans, sou cantor, ator, DJ, produtor. Dentro desse universo fantástico LGBT, nós, homens trans, somos aquelas criaturas invisíveis e mágicas que não aparecem. Na verdade, a gente está começando a aparecer agora. Já que a gente é invisível, então todas as políticas públicas de saúde são mais complicadas também. O homem trans tem duas questões muito básicas dessa questão de saúde. Uma delas é a questão da transição. Para a gente conseguir as coisas da transição, para a gente conseguir, para quem quer fazer a transição, né, para quem quer fazer todo esse processo, humanização, cirurgias e tudo mais, para conseguir esse processo já é um processo penoso, já é um processo que você tem que passar por filas de espera se você está procurando um serviço público, ou então você tem que passar por portas na cara se você está procurando um serviço particular. Hormonização, cirurgias e tudo mais. Fora essa questão da transição, o homem trans tem uma particularidade com o corpo, porque a gente precisa de tratamentos, a gente precisa de clínicas e toda essa questão da saúde de um corpo que tem questões aí do corpo feminino. Então, por exemplo, a questão dos homens trans que querem fazer a reprodução, que querem ter o seu direito de reprodução, que querem ter filhos biológicos, então tem toda essa questão de engravidar e tudo mais. Tem os homens trans que precisam passar por um serviço de ginecologista, que já é um problema muito grande, porque já é um tabu na sociedade tudo isso que a gente passa. E para um homem ir para um consultório de um ginecologista, imagina um cara barbado como eu ir no consultório do ginecologista. Então a gente passa por questões muito sérias de deixar de frequentar certos tipos de médicos, porque a gente passa vergonha, porque a gente passa apertos que não merecíamos passar. E aí eu vou até deixar essa pergunta para o doutor. Como que a gente pode humanizar mais esse processo transexualizador para o homem trans nessa questão? Como que a gente pode amenizar essa questão do homem trans ter que ir para um ginecologista ou passar por todos esses processos na medicina? Beleza, gente? Um beijo. Obrigado, gente.
Nossa, muito legal a pergunta, é importantíssimo esse tema, né? E vou só dar um panorama histórico sobre a questão da saúde LGBTQIA+, no Brasil, né? Tudo isso começou na década de 80 com o HIV, né? Então, dava muita atenção para o homem gay, né, inicialmente, porque era realmente quem estava sendo mais afetado inicialmente, né? E aí, o próprio governo começou a estimular os grupos a poder fazer campanhas de prevenção. Então, tinha muito enfoque para o homem gay. Depois de um tempo, as mulheres trans começaram a ter esse enfoque mais relacionado à prevenção de ISTs, não muito ao processo de transição, né? E aí, o que aconteceu? A partir disso, foi um embrião para poder surgir uma política nacional de saúde LGBTQIA+, que existe desde 2011 no SUS, né? Foi todo um histórico, um processo, né? E o que aconteceu? As mulheres lésbicas e bis e os homens trans, que no geral são as pessoas com vagina, foram invisibilizados. As pessoas, não havia política de saúde, por quê? Porque não eram considerados grupos de risco para o HIV. Então, assim, a saúde LGBT invisibilizou essas pessoas por muito tempo. A gente sabe que mulheres cis e homens trans podem pegar infecções sexualmente transmissíveis, mesmo tendo relações entre vulvas, né, entre duas vaginas. E aí começou a dar mais atenção a isso, né? E aí depois essa política começou também a ter uma política de saúde da população trans, né? Então você tem garantido aí todo o processo pelo SUS. A gente sabe que ainda é muito restrito, né, as grandes cidades, é difícil de encontrar, mas já existe. Só que isso precisa melhorar cada vez mais. E foi interessante que ele falou a questão do ginecologista, porque realmente pode ser constrangedor você chegar numa consulta com o gineco e só ter mulheres cis, né, na consulta, não vai entender e tal. Então acho que assim, das duas formas, ou o ginecologista realmente tentar amenizar isso, né, de alguma forma, na sala de espera e tal, deixar um horário um dia só para atender homem trans, por exemplo, né? Ou então, a parte preventiva não precisa ser só o ginecologista, né? Você pode fazer isso com o médico de família. O SUS garante isso. Essa parte de prevenção de câncer de colo de útero pode ser feita com o médico de família também, que tem uma sala de espera mais diversa, né? Uma sala de espera que vai ter idoso, criança, homem. Então é uma discussão complexa, mas é uma forma assim da gente amenizar isso, tanto a capacitação do ginecologista e do espaço, né, quanto também outras especialidades que podem lidar com isso por ter uma sala de espera mais diversa. Nossa, a gente já fez uma vez um chá ao vivo no Sesc Ribeirão sobre saúde LGBT, que foi com o Dr. Maravilha, estava lá com a gente, e participação em vídeos enfim, para a gente poder ter uma diversidade maior ali de homem trans, de mulher lésbica. E aí também está um lugar muito privilegiado nosso, né? Porque por mais que a gente passe pelos perrengues de ir numa consulta, quando você só cria essa viradinha da empatia para olhar para o lado, de você estar numa sala de espera, a dificuldade de você se sentir bem ali, como é que você conversa com um profissional? Eu aqui, enquanto eu vi o vídeo do Eric, fiquei viajando assim, quando ele aponta quantas vezes a gente discute sobre o homem trans que escolhe gerar o bebê. Sim. Então, quais esses profissionais todos ao redor de um processo de gravidez até o final tem realmente sensibilidade, informação para lidar com isso, conhecimento, né? Muitos médicos não têm, muitos obstetras não têm conhecimento de saber como é a gestação de uma pessoa trans, né? E eu já falei um pouco disso no Instagram, a questão de métodos de reprodução assistida, né, que podem auxiliar de certa forma, como isso acontece, qual é a legislação, né, que a gente sabe que muda, e o homem trans, se não tiver acompanhamento, é uma gestação de risco, né? Então, se é uma gestação de risco, precisa ter um acompanhamento num ambulatório específico, e o SUS precisa fornecer isso e precisa ter profissionais capacitados para isso. Gente, consulta é muito rápido, né? Quando a consulta é boa, quando você tem diálogo com o seu profissional de saúde, a consulta é muito boa. Então, essa nossa consulta de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado mesmo. É o seu momento de falar onde as pessoas encontram essas informações, te encontram nas redes sociais. Te oportuniza. Tá bom, muito obrigado pelo convite, né? Para quem não conhece, o meu Instagram é @dr, não é discutir relação, doutor Vini Lacerda, tá? Twitter também. E eu respondo direct, né? Sempre tento responder todos, responder as dúvidas. E muito obrigado, adorei, me diverti muito, nem vi a hora passar, foi ótimo.
E contem comigo, sempre que precisar, estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Já tem quadro, a gente pode pôr ele toda semana. Vai ficar ele e a Bárbara, vai ficar ali, ó. Eu amei, Vini, amei. O modo como tu falas é assim, deveriam ter mais médicos que descem, né, do vocabulário medicinal e entram naquele vocabulário que a comunidade tem acesso. Mano, ele é 2 M's. Ele é mineiro e médico. Só não sou músico. Só não é músico. 3 M's, e maravilhoso. E maravilhoso. O seu 3º M está garantido. Obrigado. Muito obrigado, gente. Semana que vem a gente está de volta com chá. É isso. Beijo. Tchau. O absorvente tá aparecendo, amiga. Arruma-lhe ele. É mesmo. Desceu pra senhora, né, Bi? Desceu o absorvente, desceu pra ela. Põe um OB da próxima vez que descer. Peraí. Não vai testar o microfone? Tá tudo incrível assim já? Já está sendo testado. Maravilhoso. Silêncio. Peraí, querido. Calma que ela tá com o absorvente dela, desceu pra ela. Quer café no médico? No médico. No 2 Você sabe o nome dele, mana? Oi. E o seu nome é qual? Matheus. Prazer. Para que ela já ficou super agora. Para, Bi. Já imagina sua cara aí dentro. E falando em travada, a menina do TP tá travada porque não sobe minha pergunta.